Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Daniel Carneiro, pastor da Igreja Presbiteriana em Jaboatão. Nossa igreja fica na rua Floriano Peixoto, bem no centro de Jaboatão, por trás da antiga prefeitura da cidade. Meu objetivo com esse vídeo é lembrar que na próxima quinta-feira, é dia 31 de outubro, em que nós comemoraremos o dia da Reforma Protestante, reforma que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. E o que foi a Reforma Protestante? Nós entendemos que a Reforma Protestante, nada mais, nada menos, foi o retorno à Palavra de Deus. A Palavra de Deus que estava abandonada pela igreja, largada pela igreja, e então a Reforma reencontrou a Palavra e começou a ensinar a Palavra. Isso nos lembra os dias do rei Josias, lá de Judá. Nos dias dele também a palavra de Deus estava escondida, estava perdida. E então a palavra foi encontrada e através do encontro da palavra aconteceu uma grande reforma durante o reinado do rei Josias. Então naquela época Josias e o povo voltaram para a palavra. Da mesma forma, na Reforma Protestante, o povo voltou para a palavra. Então reforma é isso. Reforma é um movimento de retorno à palavra, de deixar os modismos, deixar as invencionices dos homens e se voltar para o ensinamento da palavra de Deus. Dom Carlos Duarte Costa foi um bispo excomungado da Igreja Católica Romana e fundador da Igreja Católica Brasileira. Comentando sobre a Reforma Protestante, ele disse o seguinte, abre aspas, Lutero se revoltou contra a imoralidade do clero e fundou uma igreja mais cristã, fecha aspas. Então ele entende que a igreja que foi começada por Lutero, lá no século XVI, é uma igreja muito mais cristã do que a Igreja Católica Romana da época, bem como a Igreja Católica Romana de hoje. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg contra as indulgências da igreja. Com este ato, estava deflagrada a reforma. As indulgências eram um documento que o Papa Leão X, em acordo com John Tetzel, começou a vender nas ruas, e a indulgência era um documento que, segundo a Igreja Católica, concedia perdão de pecados para quem comprasse. Você podia comprar a indulgência que garantia perdão para você, e também você podia comprar a indulgência que garantiria perdão para quem já tivesse morrido e estivesse no purgatório. Aí o John Tetzel dizia, quando você comprar uma indulgência em prol de quem está no purgatório, quando a moeda bater no fundo da caixa, então a alma que está no purgatório automaticamente salta para o paraíso. Com essa mensagem, a Igreja Católica Romana adquiriu muito dinheiro, pois a intenção da igreja era construir a Basílica de São Pedro, e essa foi uma forma da igreja, que a igreja criou para conseguir dinheiro e construir aquela reforma. Então, quando Lutero escreveu suas 95 teses contra as indulgências e afixou essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, então ele ali deflagrou a reforma protestante. Por conta desse ato, do dia 31 de outubro de 1517, por conta da reforma começada por Lutero, então, até os nossos dias, periodicamente, as igrejas evangélicas relembram aquele ato histórico que preservou a igreja viva. Diante disso, eu quero abordar algumas coisas com vocês sobre a reforma. A primeira coisa é que, uma vez que a gente lembra todo ano a reforma, a pergunta é, por que lembrar a reforma? Então, uma vez que todos lembram a reforma, nós afirmamos que há uma forma errada de comemorar a reforma e há uma forma correta de comemorar a reforma. A forma errada de comemorar a reforma consiste em estudar a reforma por motivos meramente históricos, ou seja, quem estuda a reforma por motivos meramente históricos está preocupado apenas com o ano que aconteceu a reforma, as circunstâncias em que aconteceu a reforma e as pessoas envolvidas naquele ato, nada mais, nada mais. Então, muitas igrejas hoje comemoram a reforma só desse ponto de vista. Por exemplo, muitas igrejas batistas, por exemplo, as igrejas pentecostais, a Assembleia de Deus, né, que armam até palanques no meio da rua para comemorar a reforma.
mas somente do ponto de vista histórico. Por que é errado? Por que é só do ponto de vista histórico? Porque eles não comemoram da forma certa. E qual é a forma certa? A forma certa tem a ver com verificar a mensagem da reforma, verificar a doutrina, a teologia da reforma. Então, muitas igrejas batistas e pentecostais, e entre elas a Assembleia de Deus, essas igrejas, ao comemorarem a reforma, não estão preocupadas com a teologia da reforma, que é calvinista. Estão apenas preocupadas em lembrar a data da reforma. Então, as igrejas, muitas igrejas batistas e as pentecostais são arminianas, né? Então, elas não pensam na doutrina, na teologia da reforma, elas pensam apenas na história da reforma. Então, essa é a forma correta de comemorar a reforma: redescobrir a doutrina, a teologia dos reformadores, e não apenas lembrar a data 31 de outubro de 1517. Então, em segundo lugar, vejamos agora rapidamente a mensagem da reforma para os nossos dias. Os reformadores, em seus dias, resgataram algumas doutrinas, e essas doutrinas precisam ser resgatadas em nossos dias também. Então, que doutrinas os reformadores resgataram? Primeiro, houve o resgate do conceito do pecado. A venda das indulgências mostra como o conceito do pecado estava distorcido na época da reforma. Tão distorcido que eles achavam que comprar por dinheiro um bilhete dava ao seu comprador o direito a receber o perdão dos pecados. Isso mostra que a Igreja Católica não sabia o que era pecado. Tinha uma visão distorcida do pecado na época. A igreja lá na época não tinha mais a convicção de que pecado é a transgressão da lei de Deus e a falta de conformidade com os padrões de justiça e santidade de Deus. Esse conceito de pecado como transgressão da lei de Deus e a falta de conformidade com a lei de Deus, a igreja não sabia mais. A igreja tinha esquecido, tinha abandonado esse conceito. A essência do pecado, então, foi banalizada ao ponto de se acreditar que o perdão podia ser efetuado por dinheiro, né? Então, aqui a Igreja Católica estava cometendo o pecado de simonia, o mesmo pecado que Simão Mágico cometeu lá nos dias de Pedro, quando Pedro orava e impunha as mãos, o Espírito Santo era derramado sobre as pessoas. Então, Simão diz assim: quanto é que você quer para me dar esse poder, para me vender esse poder? Então daí veio a palavra simonia, que foi a atitude de Simão de querer comprar o poder de Deus por dinheiro. Então aqui está uma prática da simonia, a Igreja Católica vendendo o perdão dos pecados por dinheiro. Então quem tinha dinheiro comprava o perdão dos pecados. Ao se revoltar contra as indulgências, Lutero estava reapresentando a mensagem da palavra de Deus sobre o homem, seu estado pecaminoso, sua responsabilidade perante Deus santo e justo e sua necessidade de redenção. Como é que o homem de fato obtém redenção? Através do sangue de Jesus derramado na cruz. Se o pecador quiser obter perdão através de outros meios, até da compra da indulgência, está perdendo seu tempo, porque o perdão dos pecados só pode ser adquirido através da morte de Jesus na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado na cruz. Então é o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, que nos liberta dos nossos pecados, e não a compra de um bilhete vendido pela igreja. Em segundo lugar, a reforma resgatou a doutrina da justificação pela fé. A Igreja Católica havia distorcido o conceito da salvação, pregando abertamente que a justificação se processava por intermédio das boas obras. Ainda hoje ela faz isso. Você tem que fazer por onde merecer ser salvo. A salvação depende dos seus méritos. Embora Cristo tenha morrido na cruz, se você não fizer boas obras, você não pode ser salvo. Então a salvação depende, em última instância, de nossas boas obras. O Concílio de Trento, que foi um concílio que tentou combater a mensagem da reforma, amaldiçoou todo o que, abre aspas, disser que o pecador é justificado somente pela fé, fecha aspas. E disse mais, é anátema aquele que, abre aspas, disser que os homens são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo, fecha aspas. Então o ensinamento da Igreja Católica é que
A justificação não acontece apenas pela morte de Cristo, mas também acontece pelos seus méritos, pelos méritos próprios da pessoa. Quem disser que a justificação é somente pela fé nos méritos de Cristo é amaldiçoado, é anátema. É isso que a Igreja Católica ensina. Foi esse anátema que ela lançou sobre os protestantes. A Reforma pregou que todo o trabalho de salvação vem de Deus. As boas obras são evidência da salvação procedente da misericórdia de Deus. Então, nós somos salvos e as boas obras evidenciam que nós somos salvos. Mas nós não somos salvos pelas boas obras. Paulo diz aos Efésios, sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo diz que nós fomos criados para as boas obras. Fomos salvos para praticarmos as boas obras. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Somos salvos para praticar boas obras. Mas a Igreja Católica inverte isso. Diz que nós somos salvos pela prática das boas obras. Então ela tem desencaminhado muita gente com essa sua doutrina. Em terceiro lugar, a Reforma resgatou o conceito da autoridade da Escritura. Na época da Reforma, a tradição da Igreja era colocada lado a lado com a Escritura e até acima acima da Escritura. A Igreja Católica pega a tradição e a Escritura e coloca na balança, em dois pratos, e elas têm peso igual. Porém, se houver contradição entre a tradição e a Escritura, a tradição tem peso maior. Tem peso maior. É assim que a Igreja Católica pensa. Então, a Bíblia na Igreja Católica não é a autoridade única. Infelizmente, essa questão de que a Bíblia não é autoridade única não é só um problema da Igreja Católica, não. Infelizmente, hoje, em muitas igrejas evangélicas, a Bíblia não é mais a única autoridade. Ela é até a única autoridade, mas ela não é a única. Experiências, sonhos, visões, profecias também são autoridade na vida de muitas igrejas hoje e de muitos crentes. Os reformadores redescobriram o único padrão de fé e prática, que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Infelizmente, hoje, a igreja evangélica está voltando a enterrar a Escritura como único padrão de fé, enterrando a Escritura em meio ao entulho místico pseudo-espiritual. Os crentes de hoje estão abandonando a Escritura e estão se voltando para experiências místicas subjetivas, pois é comum ouvirmos os crentes dizerem: o Senhor me disse, eu ouvi a voz dele, Deus falou comigo. Aí você pergunta, onde foi que você ouviu a voz de Deus? Na Bíblia? Não, eu escutei mesmo a voz de Deus. Então eles deixam a Bíblia de lado e procuram ouvir a voz de Deus de outra forma. Então, desse jeito, a Bíblia não é mais a única autoridade na vida dos crentes de hoje. O John MacArthur Jr., nos seus livros carismáticos, disse que um crente pentecostal pegou sua Bíblia e abriu na primeira capa. Então ele escreveu nas costas da capa de sua Bíblia: não importa o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência. Quer dizer, a experiência dele está acima da Bíblia. Embora a Bíblia seja contrária a isso, não importa. A minha experiência foi verdadeira e eu acredito nela. Em quarto lugar, a Reforma resgatou a doutrina do sacerdócio de todo crente. Ou seja, cada crente é um sacerdote. E não precisa de nenhum intermediário para se chegar a Deus, senão apenas de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Na Igreja Católica Romana, para que o pecador chegue a Deus, é preciso que ele vá lá ao sacerdote, para que o sacerdote interceda por ele, e, sobretudo, ele precisa dos santos e de Maria, para que os santos e Maria intercedam por ele, a fim de que ele seja recebido por Deus, para que ele receba de Deus o perdão dos pecados e outras bênçãos do Senhor. Mas na Bíblia, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único intercessor dos homens entre Deus. Ele mesmo disse que era o caminho para Deus. Paulo disse que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, embora a Igreja Católica desencaminhada siga outros intercessores, outros mediadores, nós cristãos seguimos Jesus Cristo como único mediador, como único que pode nos levar até a presença de Deus. Então, Cristo é o nosso único mediador e através dele todo crente pode chegar à presença do Senhor. A Reforma eliminou os vários intermediários da Igreja Católica, como Maria e os santos. Então,
Se ela tem Maria e os santos como intermediários, como mediadores, ela os tem por risco e conta própria, pois ela não tem respaldo bíblico para tê-los como mediadores. Em último lugar, a Reforma resgatou o conceito da soberania de Deus. Na época da Reforma, a Igreja, influenciada por Tomás de Aquino, enfatizou fortemente o livre-arbítrio do ser humano, desconsiderando a gravidade da escravidão do pecado que torna o homem incapaz de escolher o bem espiritual. Lutero reconheceu que a salvação era um milagre da parte de Deus e por isso ele chamou o livre-arbítrio de prisão do arbítrio. Então essa doutrina católica romana, semipelagiana do livre-arbítrio, é uma doutrina bem viva, hoje bem viva dentro das igrejas evangélicas. Sidney Malafaia, recentemente, pregando uma mensagem sobre a graça, ele disse: o desejo de Deus é salvar todos os homens. Aí ele perguntou: mas por que Deus não salva? E ele respondeu: por causa do livre-arbítrio. Deus quer salvar, mas o homem, por seu livre-arbítrio, não quer ser salvo, e então ele não salva. Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. Essa foi a mensagem do Sidney Malafaia. Então essa é uma doutrina católica romana, essa é uma doutrina semipelagiana, que os reformadores contestaram, que eles combateram. Lutero chamou o livre-arbítrio de prisão do arbítrio. Então, hoje tudo está do mesmo jeito do tempo da pré-reforma. Existe então uma ênfase exagerada na capacidade do homem aceitar Jesus, de homem abrir o seu coração e dar um passo para Jesus. Pois se isso não for feito, Deus não poderá fazer nada pelo pecador. Deus não pode abrir o coração do pecador, segundo a teologia ensinada hoje. Então, dessa forma, quem é soberano de verdade? É Deus ou o homem? Segundo a teologia semipelagiana dos nossos dias, de muitas igrejas evangélicas, quem é soberano é o homem. Porque Deus quer salvar o homem. O homem não quer salvar. Então, Deus quer salvar e não consegue. O homem não quer ser salvo e consegue não ser salvo. Então, em última instância, quem é soberano? É o homem e não Deus. Então, Deus quer salvar, mas o homem não quer. Então, Deus não pode fazer nada. Quem é soberano é o homem. Quem é onipotente é o homem e não Deus. Essa é uma doutrina contrária à Escritura, pois a Escritura mostra o tempo todo que Deus é soberano, que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar, é Ele quem começa em nós a boa obra e conclui essa boa obra de salvação. Jonas disse que a salvação é do Senhor. Então o Senhor vem ao nosso encontro com a salvação e Ele nos salva. Quando Deus coloca o coração no pecador para salvá-lo, Deus o salva. Porque Deus quebra a resistência da vontade do pecador. Deus renova a vontade do pecador. E então o pecador, com sua vontade pecaminosa, escravizada, agora renovada, ele passa a querer o que Deus quer, que é ser salvo. Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: a mensagem da reforma precisa ser redescoberta e pregada. Então essa mensagem que nós acabamos de ouvir precisa ser redescoberta pelas igrejas de hoje e precisa ser proclamada dos púlpitos. Deus abençoe vocês e, se possível, se puderem, façam uma visita à nossa igreja. Temos cultos sempre aos domingos, 9 da manhã e 18 horas. E na terça-feira nós temos oração, na quinta nós temos doutrina, sempre às 19h30. Faça-nos uma visita, seja bem-vindo. Deus te abençoe.